Amados irmãos, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos para a nossa leitura do alimento diário, o novo alimento diário, que tem o título em sua capa assim, Deus manifestado na carne. Vamos para a nossa semana 1, segunda-feira, que tem o ler com oração em 1 Timóteo 1,5, que diz: o intuito do presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, ser admoestados, como também admoestar, Senhor, em amor, ó Senhor Jesus, com coração puro, Senhor, livre de toda e qualquer coisa que impeça de tocar no Senhor. Ó, que possamos estar com a consciência limpa, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante dos homens também. Ó Senhor Jesus, Senhor, que possamos ter nossa fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus, um buscar genuíno, Senhor, venha ser com o nosso coração, Senhor, que é tão enganoso ainda, mas que o Senhor pode curar, porque o Senhor é a vida. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. O título de hoje é O Prejuízo dos Ensinamentos Diferentes. Essa mensagem tem por título as qualificações dos presbíteros e diáconos. No decorrer desta semana, veremos o que motivou Paulo a instruir Timóteo acerca das instruções de presbíteros e diáconos na igreja e a estabelecer os princípios que regem suas respectivas funções. Também veremos como é importante a liderança seguir de perto o ensinamento dos apóstolos, guardar a igreja de doutrinas diferentes e praticar a inclusão de todos os membros no serviço da igreja. Por fim, aprenderemos sobre a honra devida e em dobro que devemos dar aos que lideram bem e se afadigam na palavra e no ensino. Ao serem incumbidos pelo Espírito Santo para a obra do Senhor, Barnabé e Paulo pregaram o Evangelho na região da Galácia. Primeiramente foram para Antioquia da Pisídia e na sequência para Icônio, Listra e Derbe, conforme lemos. Tendo anunciado o Evangelho naquelas cidades e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Muitos creram no Senhor depois que eles pregaram o Evangelho em várias cidades da região da Galácia. Por isso, eles voltaram e estabeleceram presbíteros em cada cidade, para que eles cuidassem dos irmãos. Como eram recém-convertidos, os irmãos designados presbíteros ainda eram imaturos, portanto inexperientes para o exercício da função designada, o que deve ter trazido muitos problemas à igreja. Queremos ter sido esse o motivo que levou Paulo a instruir Timóteo sobre essa questão, estabelecendo princípios para designar presbíteros e diáconos na igreja. Nessa ocasião, Timóteo estava em Éfeso. Após ser liberto de seu aprisionamento em Roma, Paulo, juntamente com Timóteo, visitou Éfeso e percebeu que doutrinas diferentes tinham entrado na igreja. Por isso, ao seguir viagem para a Macedônia, o apóstolo deixou o seu cooperador em Éfeso, a fim de admoestar certas pessoas de que não ensinassem outra doutrina. Isso é,
ensinamentos diferentes daquelas que Paulo ensinava, que só promoviam discussões em vez da economia de Deus na fé. Paulo enfatizou que o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Tais problemas ocorreram em razão de os presbíteros não exercerem corretamente sua função. Os ensinamentos de Paulo estavam embasados na economia de Deus, que é seu plano eterno, e são transmitidos a nós por meio de sua palavra. A palavra de Deus é como um veículo que transporta a fé objetiva para dentro de nosso espírito. Nossa reação à palavra ouvida produz a fé subjetiva. Esse era o encargo de Paulo. O problema é que os efésios deram atenção a outra doutrina, cujo conteúdo são mitos, fábulas e genealogias sem fim. Como resultado, afastaram-se do propósito de Deus. Abriu-se então uma porta por onde entraram discussões inúteis, questões que causaram confusão entre os irmãos. Os presbíteros deveriam ter evitado a entrada desses ensinamentos diferentes na igreja. O que conclui de tudo isso é que o exercício pleno da função de um presbítero é muito importante na igreja. A situação confusa da igreja em Éfeso nos serve de advertência. É necessário que os presbíteros estejam alinhados com os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. A palavra dos apóstolos gera fé nos irmãos, e o resultado é uma vida cristã saudável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, concedendo-nos coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, assim como havia no apóstolo Paulo. Jesus é o Senhor. Amém. Pergunta: quais são as consequências da falta de alinhamento do presbítero com o ensino saudável dos apóstolos? Ó Senhor Jesus. As consequências, irmãos, podem ser graves, né? Como ensinamentos estranhos à vontade do Senhor. A gente teve um exemplo ali de Éfeso, que se tornou uma igreja extremamente complicada, né? Se baseando em mitos, genealogias sem fim, fábulas, enfim. Isso não diz respeito só a Éfeso. Qualquer igreja, na verdade, qualquer localidade da qual não desfruta, da qual não está alinhado com o que tem falado, com o que tem sido falado pelos irmãos que estão à nossa frente, a consequência é se afastar do caminho onde o Senhor está dando direção, né? De fazer com que os irmãos fiquem complicados, porque os irmãos vão passar a discutir fábulas e genealogias sem fim, né? Graças ao Senhor que temos uma direção. De fato, sabemos de onde viemos, né? E o Senhor tem mostrado aonde Ele quer nos levar, né? Aonde Ele quer nos levar. E o Senhor tem levado, graças ao Senhor, né? O Senhor tem levado. E dado aquele momento ali, a gente não tem um tempo exato que Paulo ficou em cada cidade daquela, em cada lugar, em cada local. Mas quando foi feita essa eleição, procuravam-se os irmãos mais maduros na fé ali. Mas a gente compreende pela leitura que eram irmãos ainda novos, né, recém-convertidos. Então, assim, por isso que teve muita dificuldade, né? Onde Paulo pôde ter um grande apoio do seu cooperador Timóteo, que apesar da pouca idade, mas os laços muito estreitados com Paulo, tinha muita comunhão, sabia o que Paulo passava, e tinha a visão que Paulo tinha, né?
por estar nos pés do apóstolo. Então ele pôde cooperar grandemente. Aqui é claro, nesse momento aqui está falando dos irmãos que estão à nossa frente, né? Mas, irmãos, não é só para eles. Os irmãos, nós ajudamos uns aos outros, né? A igreja ela é feita de todos aqueles que creem no Senhor, e todos são motivados a servir. Todo mundo, todo o corpo bem ajustado com a cooperação de cada membro, né? Isso é o que Deus quer para nós. Então, assim, que não tomemos essa palavra como que não fosse para nós, como que fosse só para irmão A, irmão B, que está à nossa frente. Não. Todos nós precisamos estar diante do Senhor, né? Alinhado com o falar do Senhor, valorizando essa oportunidade que temos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Ótima segunda-feira. Que os irmãos possam ainda ler o alimento diário hoje, certo? Não só ouvir o áudio, mas pegar o seu alimento diário, rabiscar o seu ponto e desfrutar. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.